pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, diretor de marketing e um dos fundadores aqui do Flow. E no vídeo de hoje é quase que um último episódio da nossa série de mining aqui do canal. E o que a gente quer fazer, o que a gente quer passar para vocês nesse vídeo é basicamente um relatório final, digamos assim, da construção desse primeiro rig de mineração, que agora a gente já está com o primeiro rig completo, com seis placas de vídeo minerando para a gente. Então, fazer um resumo geral de quanto que a gente gastou, quanto que a gente está tendo de retorno, para saber se realmente valeu a pena fazer esse investimento, faz sentido fazer esse investimento. Você aí que está pensando em montar um rig de mineração em casa ou acabou de montar e quer entender um pouco mais sobre isso, acho que esse vídeo vai explicar e vai tirar bastante dúvida sua. Então, se você tiver mais alguma dúvida após o final desse vídeo, deixa nos comentários, a gente vai com certeza responder ou te chamar para, enfim, trocar uma ideia caso você tenha alguma dúvida mais específica. E é isso aí, vamos aqui que eu vou fazer uma planilha no Excel para mostrar para vocês direitinho o passo a passo para calcular, para saber se faz sentido fazer esse investimento nesse momento para você. Bom, criei aqui uma planilha para a gente poder, enfim, colocar todos os valores, né, e poder ir acompanhando e entender de uma forma muito mais objetiva. Então, bom, vamos primeiro listar, né, o que a gente tem que fazer a primeira coisa é listar, de fato, quais são os componentes que a gente tem no nosso rig de mineração. Bom, vamos lá. Começando pela nossa placa-mãe, que foi uma H110 Pro BTC+, da ASRock. Como a gente mostrou no primeiro vídeo aqui da nossa série de mining, a gente conseguiu ela pelo valor de R$ 1.397,90. Depois indo para a nossa fonte, né? A fonte. A gente utilizou uma fonte de 450 watts lá no comecinho para fazer os testes, mas hoje, atualmente, o nosso rig, da maneira que ele está agora, com 6 placas, ele está usando duas fontes da Gigabyte. Então, são duas fontes de 750 watts. Elas são modulares, 80 Plus Gold. Somando o valor das duas fontes, a gente chega em R$ 1.493,04. Logo após isso, a gente pode falar sobre o processador. Então, o nosso processador é um i3 7100. Novamente, não precisa ser um processador tão forte assim, porque ele não vai, a mineração não está acontecendo no processador, ele só precisa suportar o sistema operacional de fato. E o valor dele foi de R$ 705,76. Agora, falando sobre a memória RAM, a gente está, então, memória RAM, vou deixar aqui RAM mesmo. São dois pentes de 4 GB da Corsair Value Select 2133 MHz. O valor dos dois pentes juntos saiu em R$ 423,30. Chegando no SSD, a gente comprou um da Kingston mesmo, é o mais vendido se vocês procurarem em qualquer site de venda de eletrônicos e peças de computadores. Esse 120 GB geralmente é o mais vendido por ser o mais acessível, de uma marca confiável. Então a gente acabou indo por ele também porque, novamente, ele só precisa ter memória suficiente para segurar o sistema operacional, o que não demanda muito espaço, né? Então, colocando aqui, ele saiu no valor de R$ 170. Agora falando dos risers, de fato. Então, os risers, que são as pecinhas que adaptam basicamente a placa de vídeo para ela não precisar ficar conectada diretamente na placa-mãe. Então, é aquele separador. A gente está utilizando 6 risers, a gente teve que importar. Então, a gente, no custo deles total, com já frete incluso, acabou saindo por R$ 210,50. Aí, falando sobre o frame, de fato, então, aonde todo o rig em si está composto, onde todas as peças estão encaixadas, a estrutura metálica, a gente comprou diretamente no Mercado Livre e a gente gastou um total de R$ 200 também já com frete incluso. Em questão de cabos agora, cabos a gente teve que comprar de diversos momentos, diversos cabos diferentes, porque a gente, enfim, foi aprendendo ao decorrer do tempo quais eram os cabos necessários. Então, incluindo aí todos os cabos que a gente comprou, principalmente os de energia para as placas de vídeo e os splitters também, a gente chegou num valor com frete incluso também de R$ 492,75. E agora, obviamente, a parte mais cara de todo o rig, né? As GPUs de fato, então as placas de vídeo de fato. Eu vou colocar aqui do lado para a gente poder separar individualmente cada uma delas. Então, a gente tem uma Galaxy 3060 Ti, que a gente conseguiu pelo valor de R$ 4.599. Isso foi no mês de janeiro, então no finalzinho do mês de janeiro a gente conseguiu essa placa.
Depois a gente conseguiu uma outra Galaxy 360 Ti, 3060 Ti, perdão. 3060 Ti também. Essa já foi no valor de R$ 5.120,74, com frete incluso também. Depois foi uma EVGA 3060 Ti, que é a menorzinha que tem no nosso rig hoje. Ela é o modelo pequeno da EVGA. E ela saiu por R$ 6.748,96. É engraçado que você consegue ver também a diferença de menos de um mês, pouco menos de um mês entre o preço delas, que foi realmente o crescimento no valor de todos os componentes eletrônicos, né? Enfim, de qualquer frente, não só da parte de computação. Bom, agora entrando nas 3070, a gente também tem 3070. A gente tem uma da Galaxy 3070. Essa da Galaxy saiu por R$ 10.800. A gente tem uma da Asus 3070 também, que saiu por R$ 9.800. E a gente tem uma também da Palit, é uma marca um pouco menos conhecida, mas com estoque baixo de placa de vídeo, a gente acabou não se preocupando muito com isso, para poder ter, enfim, disponibilidade de, enfim, conseguir a placa, né? Chegando aqui em R$ 9.484,58. Então, se a gente somar todas essas placas que a gente comprou, a gente chega num valor final apenas em placa de vídeo de R$ 46.000,553,28. Se a gente chegar aqui num total, o custo total do rig, a gente chega em R$ 51.646,53. Ou seja, pouco mais de R$ 50 mil para construir o rig que a gente tem hoje. Isso, obviamente, sem incluir mão de obra, que é nossa, basicamente, o conhecimento necessário para configurar. E, obviamente, a gente foi aprendendo ao decorrer do tempo, né? Eu nunca canso de falar isso e acho que é importantíssimo deixar claro para vocês que essa foi a primeira experiência que a gente teve em montar um rig, até por isso a gente fez essa série, justamente para mostrar para vocês do zero como começar, né? No final do vídeo também eu vou comentar um pouco sobre os aprendizados que a gente teve ao decorrer desses 4, 5 meses, desde que a gente começou a montar esse rig de teste, e quais são os próximos passos também, né? Mas bom, chegamos aqui num custo total do nosso rig hoje. Como eu mostrei para vocês, as placas de vídeo foram compradas em períodos diferentes. Por isso que elas têm valores tão diferentes, porque o dólar subiu muito, teve a questão do chip shortage, muitas coisas influenciaram nisso. Então aqui eu vou considerar para os cálculos a partir de agora com essas informações. Então eu não vou conseguir falar para vocês quanto que a gente rendeu em cada mês passado, porque teve mês que a gente estava com uma placa, outro mês a gente estava com duas, aí chegava a próxima placa 2 semanas depois. Então não tem como eu pegar o dia a dia. Então, assumindo que o nosso rig, a partir de hoje, como que ele performaria? Qual é o gasto dele hoje? Qual é a performance dele hoje? E por aí vai. Então, bom, a gente tem que começar primeiro falando sobre o consumo. Quais são as despesas que esse rig dá pra gente. Então, falando sobre consumo, despesas, aliás, né? Despesas. A gente tem que fazer uma conta bem básica. Qual é o consumo em watts que o nosso rig faz? Então, qual é o consumo que esse rig tem de energia? A gente fez, o HiveOS mostra pra gente, né? E ele tem um consumo total de 1.043 watts. Se a gente fizer um cálculo de quilowatt-hora, esse cálculo pode ser feito basicamente pegando o consumo em watts, dividindo por 1.000 e multiplicando pela quantidade de horas no dia que aquele aparelho vai ficar ligado. Como o nosso rig fica 24 horas por dia ligado, eu vou colocar 24 horas aqui. Então a gente já sabe que o quilowatt-hora desse rig é 25,032. Agora, o que a gente faz? A gente utiliza o preço do quilowatt-hora que, enfim, chega pra gente. Eu vou colocar um preço aqui, que é o preço de São Paulo, na zona onde a gente está minerando o nosso rig, que é no nosso escritório aqui em São Paulo. Então, aqui eu vou colocar 0,82, ou seja, 82 centavos por quilowatt-hora. Esse valor aqui, ele altera muito, muito, muito mesmo, dependendo de onde você for minerar. Eu vou até deixar em amarelo aqui, porque ele vai refletir drasticamente no consumo final do seu rig, na despesa final que você vai ter. Então preste muita atenção neste valor aqui. E para chegar em quanto a gente gasta por dia, a conta é básica. É basicamente multiplicar
o preço do quilowatt-hora pelo quilowatt-hora que a gente utiliza. Então a gente chega aqui em R$ 20,53 por dia. Isso é o que o nosso rig consome de energia. Se a gente quer fazer isso pelo mês, então, muito fácil, só multiplicar por 30. A gente chega em R$ 615,79. Essa é a nossa despesa. Isso aqui, lembrando sempre, isso pode variar muito de acordo com a bandeira tarifária, com custo de energia da sua localização, eficiência energética da rede, enfim, tudo isso pode mudar. Então vamos deixar aqui R$ 615,79 como um cálculo base aí de despesa mensal de eletricidade do nosso rig. Agora sim, vamos falar sobre as receitas. Então, o que o nosso rig traz para a gente de receita de fato. Então, como que a gente pode fazer esse cálculo? Bom, a gente chega fazendo de primeiro momento qual é a mineração. Então, quanto que o nosso rig faz minerando no algoritmo Fhash. Ele está fazendo aí 369 MHz por segundo. Isso é um número bem alto para 6 GPUs e para o algoritmo que a gente está fazendo. Isso tudo, lembrando, se dá principalmente ao overclock e tudo que a gente vem fazendo para, enfim, melhorar a performance desse rig. Com este número de 369 MHz por segundo, a gente tem que agora saber quantos Ethereum a gente consegue minerar por dia. Como que a gente chega nesse valor? O HiveOS mostrou para a gente, mas analisando com fórmulas básicas, você consegue chegar, não muito básicas, mas você consegue chegar nesse valor. Mas aqui o HiveOS mostra para a gente dar uma estimativa, e aqui eu vou colocar 0,011, porém também relembrar, isso aqui é extremamente variável pelo uso da rede e da recompensa que a rede dá para os mineradores. Então aqui a gente está tendo 0,011, mas já tiveram momentos que a gente chegou em 0,019, 0,020, até um pouquinho mais. Então eu estou colocando 0,011 aqui para ser um pouco mais conservador, e mesmo assim colocando um número ali que está dentro da realidade, que é bem comum de aparecer. Agora, qual que é o preço do Ethereum? Eu vou considerar o preço aqui do Ethereum no dia 9/6, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Então, vou considerar aqui, só colocar aqui, Ethereum dia 9/6, a gente chega no valor de R$ 13.162. Este aqui é o valor do Ethereum hoje. Então, colocando aqui reais, com isso a gente já consegue saber quantos reais a gente faz por dia. Sabendo quantos reais a gente está fazendo por dia, que são R$ 144,78, a gente consegue saber quantos reais a gente faz no mês. Multiplicando o valor por dia vezes 30. A gente chega em R$ 4.343,46. Então, bom, aqui a gente já tem o nosso gasto por mês e a gente já tem a nossa receita por mês. O que a gente pode chegar agora com todos esses números aqui? A gente pode chegar no nosso rendimento líquido. Então, o rendimento líquido vai ser o quê? A nossa entrada, a nossa receita, menos a nossa saída. Bem simples. Então, nosso rendimento líquido aqui é de R$ 3.727,67. Lembrando, este valor ele pode mudar muito por muitas coisas, principalmente o valor da eletricidade, o valor do quilowatt-hora, no caso, né? A questão do Ethereum por dia, este número aqui também pode variar muito, então eu vou pintar de amarelo também. E a questão do valor do Ethereum de fato. Então, é sempre importante destacar isso, provavelmente quem já está minerando já tem isso em mente. Porém, você minera a criptomoeda e não a moeda fiat que você está pensando. Então, reais, por exemplo. Você está minerando Ethereum. Então, se você minerou e somou completamente um Ethereum na sua carteira, você tem um Ethereum. Se a criptomoeda valorizar ou desvalorizar, quanto você tem na sua carteira, irá valorizar ou desvalorizar também. Então, não é porque a gente está minerando agora que a gente já tem a recompensa em reais agora. Se a gente vai converter essa recompensa para reais agora ou no futuro, é uma decisão nossa e é uma decisão sua no caso da sua mineração, né? Se você quiser converter para outra criptomoeda também você pode. Enfim, você minera no algoritmo que você quer e você faz o que você quiser com a cripto depois. Você pode continuar exposto à variação da criptomoeda de fato.
Então, bom, a gente chega aqui nesse rendimento líquido de R$ 3.727,67. Se a gente sabe que por mês a gente ganha isso, a gente consegue calcular o nosso ROI. Então, em quanto tempo vai levar, o ROI é um break-even aí, né? Vamos falar assim. Quanto tempo vai levar para a gente ter de volta o investimento total que a gente fez? Então é muito fácil. A gente pega o valor total que a gente gastou e divide pelo rendimento líquido no mês que a gente tem. A gente chega em 13,85. Então a gente sabe, se a gente comprasse e começasse a minerar hoje com este rig aqui e comprando neste valor, a gente levaria cerca de 14 meses para poder ter o retorno do investimento. Lembrando, se o Ethereum valorizar, por exemplo, esse retorno vem muito antes. Como a gente já vem minerando desde janeiro, porém não com esse rig completo, desde janeiro a gente vem minerando com uma placa, depois foram duas, depois foram três, esse valor já diminui bastante, porque a gente já vem construindo posição, a gente já vem ganhando com a mineração e construindo esse retorno. Então a gente já consegue chegar nesse valor. Aí você me pergunta, vale a pena minerar? É a pergunta que todo mundo sempre se faz. Analisando na nossa situação, com o gasto que a gente teve, na oportunidade que a gente teve para comprar essas placas, com o nosso custo de eletricidade, vale, com certeza. É muito difícil você conseguir um investimento que você, a partir do momento que você configura, enquanto ele está minerando, você pode dedicar seus esforços para outra frente da sua empresa, ou do seu trabalho, ou da sua vida profissional, que seja, para ganhar dinheiro também, é um investimento que faz muito sentido. Porque a partir deste 14º mês, tudo que entrar é lucro. Então você tem que pensar que se tudo manter exatamente como está, são 14 meses. Porém você está minerando criptomoeda, é um mercado extremamente volátil e considerando que a cripto vai subir, que é uma coisa que a gente acredita, esse retorno só vai se antecipar cada vez mais. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o quanto que afeta essas questões. Então, se o preço quilowatt-hora, por exemplo, aqui já diminui para 0,80, eu já economizei aqui na questão dos gastos. Agora, na parte da receita, por exemplo, então, se o valor do Ethereum, agora, dia 9/6, está em 13.100, se este valor sobe, por exemplo, para 16.000, que seja, o nosso rendimento líquido sobe muito, o retorno já volta para 11 meses, de 14 cai para 11. Então, é essa variação que vai afetar bastante. Lembrando que Ethereum caiu para R$8.000, então foi para 25 meses. Eu não estou vendendo, eu não estou efetivando a venda do Ethereum. Eu posso ter passado para BTC. Então, você não deve encarar a mineração como qual é o meu rendimento agora. Este é o meu rendimento hoje e é este dinheiro que eu tenho hoje. Não, você está minerando a cripto. Então você também tem que ter uma estratégia aí de em qual criptomoeda você vai, enfim, guardar esse ativo, holdar, né, os resultados da sua mineração. Se no momento que você minerar você já vai converter para real. Enfim, você tem que considerar para o seu cenário o que é melhor para a sua expectativa, porque você está esperando. Então acho que é isso, mostrando todos esses valores aqui para vocês. Eu acho que clareou bastante coisa, é um vídeo que muita gente estava pedindo há bastante tempo. E agora eu vou falar um pouco para vocês mais sobre os aprendizados que a gente teve em todo esse decorrer dessa nossa jornada, né, com mineração. Bom, e depois de mostrar para vocês agora todos os nossos números, todos os nossos cálculos, acho que é bem interessante a gente comentar um pouco sobre quais foram os nossos aprendizados como empresa no processo de criação e de construção desse primeiro rig, nesses quase 5 meses que a gente já está, 5, 6 meses que a gente está minerando. Então, acho que algumas coisas que são bem importantes para a gente destacar. Primeira coisa delas é sempre focar na qualidade dos componentes. Então, ao decorrer da construção do rig, a gente importou alguns cabos, alguns splitters, os próprios risers foram importados. E a gente acabou vendo depois que a gente economizou e no final acabou, enfim, prejudicando, tendo que comprar de uma qualidade maior. Então a gente acabou gastando dinheiro nesse produto um pouco de qualidade inferior, né? A gente poderia ter ido direto com realmente o que valeu a pena pra gente, no caso do Riser, por exemplo. E no caso dos cabos, alguns cabos não tiveram a capacidade de passar energia suficiente ou não era um conector certo. Então prestar bastante atenção na hora de importar essas coisas
Porque mesmo sendo barato, pelo menos no caso de cabo, por exemplo, no longo prazo, numa grande escala, isso pode afetar aí muito no valor geral do seu rig. Segunda coisa, extremamente importante fazer overclock. O último vídeo foi exatamente sobre isso, por que fazer overclock, você deve fazer overclock. Sim, tem que fazer overclock. Se você não fizer, você vai estar gastando mais energia, tendo uma eficiência menor na questão de rentabilidade. Então não tem por que você não fazer. Faça o overclock, no último vídeo a gente explica bastante sobre isso, caso você não tenha assistido ainda, está aqui na descrição. Terceiro ponto, questão de overheating. Então a gente teve que remanejar as nossas placas algumas vezes, para falar a verdade, para poder achar a posição ideal delas. Então todos os fãs das placas estão na mesma sequência. Então a gente tem as 6 placas colocadas aqui e o fã de todas fica à direita, no caso para vocês para a esquerda, mas para mim à direita da placa. Então o ar gelado sempre vem daqui e joga para cima, vem daqui e joga para cima, vem daqui e joga para cima. A segunda placa, ela não está pegando o ar mais gelado possível, porque ela está pegando o ar quente que está saindo da primeira placa. E assim em diante. Então a gente viu que a última placa sempre estava aquecendo muito mais. E qual que a gente tinha deixado na última posição? Qual placa? A menor placa com o menor fan possível. Fizemos a gente foi montando conforme foram chegando as placas e a gente viu que essa placa estava aquecendo muito, muito mesmo, e estava até inclusive rejeitando algumas shares na questão da mineração, ou seja, dando erro e, enfim, não sendo eficiente de maneira alguma. Então a gente redistribuiu a ordem das placas para ter uma eficiência melhor, né, na questão de refrigeração principalmente. Então tem que prestar atenção nisso também, fazer teste e é isso, para ter a melhor eficiência. Quarto ponto, você precisa, com certeza, como a gente viu no caso, nos nossos números aqui, o custo de eletricidade que você gasta afeta muito na remuneração final que o rig vai te dar, né? Então, no caso aqui, a gente está minerando em São Paulo, o custo de eletricidade é alto. Além do custo de eletricidade ser alto, o clima não é muito frio, mas também não é muito calor. É um clima normal, São Paulo é uma loucura de tempo, você pode acordar, tá quente pra caramba, no final do dia já está muito frio. Então isso também deve ser levado em consideração, porque se você, por exemplo, faz o seu rig num lugar que é mais frio, você já vai ter que economizar, você já vai poder, na verdade, economizar em questão de refrigeração. Então você tem que considerar tudo isso na hora, principalmente por conta do custo de eletricidade, na hora de montar o seu rig e decidir aonde ele vai ficar. Outra coisa muito importante de se prestar atenção tem várias maneiras de se minerar. A gente optou por utilizar o HiveOS, tem gente que utiliza o NiceHash, que você pode usar no Windows, então você pode fazer no seu computador, na sua casa, você não precisa dedicar um sistema operacional para isso, o HiveOS é um sistema dedicado para mineração. Mas se você, por exemplo, está fazendo nesse sistema que a gente está utilizando, que é o HiveOS, a gente decide qual algoritmo a gente está minerando, em qual pool, com qual minerador, a gente define todas essas coisas. No NiceHash, por exemplo, que você pode usar na sua casa, é muito comum que as pessoas utilizem aquele Easy Miner, se eu não me engano, que ele basicamente acha a melhor configuração possível do seu computador e minera. Qual é o problema disso? Ele vai decidir qual é o algoritmo que está sendo minerado, qual é o minerador que está sendo utilizado e no final ele converte tudo isso para Bitcoin, por exemplo, e põe na sua carteira. Então acontece uma conversão ali de Bitcoin, então você não tem um controle total sobre o seu rig de mineração, você não tem um controle total sobre o que está sendo minerado, quanto está gastando de energia, tudo. O HiveOS, pelo menos, permite que você tenha um controle muito maior sobre as configurações do seu rig. Porém, se você está aí colocando o seu computador que você tem em casa para minerar, uma placa de vídeo, então você fala, enquanto eu não estou trabalhando ou jogando alguma coisa, vou deixar meu computador minerando, é realmente uma alternativa muito mais fácil, porque você não vai ter que ter um sistema operacional dedicado para isso. Você pode usar no Windows ali enquanto você está utilizando mesmo. Eu acredito que é isso. Eu espero que esse vídeo tenha solucionado muitas dúvidas e muitos questionamentos que vocês tinham. Lembrando, se você ainda tem algum questionamento, alguma dúvida, só deixar aqui embaixo. Eu achei também importante deixar claro que esse vídeo não é o último, de fato, vídeo da série. A gente vai entrar em alguns outros assuntos agora aqui no canal. Porém, a gente vai fazer também updates ao decorrer do tempo do nosso rig, quanto ele cresceu, como ele está fazendo, a questão de manutenção também. Então, conforme essas coisas forem aparecendo, a gente vai postando aqui. Agora a gente vai começar a falar sobre alguns outros assuntos do universo de criptoeconomia e acho que vocês vão gostar bastante também. Então, caso você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aí no botão se inscrever aqui embaixo, já deixa o like. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.